Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Queridos, nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de reflexões do ano. Para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, quero te dar um mínimo de contexto para você poder se localizar no que a gente está fazendo aqui esse ano na nossa comunidade. Esse ano o nosso tema é a Jornada do Peregrino, é uma série de reflexões inspirada no clássico de John Bunyan, O Peregrino. E ao longo desse ano nós estamos contando a história de um personagem que também faz uma peregrinação espiritual. Mas o nome desse peregrino é Daniel Petrucci. Ele é uma personagem fictícia que está protagonizando uma série de cenas, a gente pode dizer assim, que desejam comunicar e nos ajudar a nos conectar com a nossa cidade, com o nosso bairro, porque ele é um peregrino aqui em São José dos Campos, mas especificamente no bairro do Aquários. Nos últimos episódios da nossa série aqui, a empresa do Daniel começa a dar muito certo, ele começa a ganhar dinheiro, ascender financeiramente, socialmente, compra um carro importado para materializar esse novo status de empresário vencedor. E no episódio passado, nós vimos que ele começa a experimentar ao longo desse processo de ascensão na carreira, um processo também de solidão, de isolamento e de desconexão. Hoje a gente vai dar continuidade nessa temática, vendo que o Daniel começa a gerenciar essa solidão de uma forma não muito positiva, porque ele começa a tentar fugir desse sentimento de desconexão e de isolamento com pequenos hábitos de consumismo e elevando o seu padrão de vida, como uma forma de remediar esse sentimento de solidão e de isolamento. A lógica opera mais ou menos assim: cara, eu vou me dar esse pequeno prazer e esse pequeno luxo, afinal de contas eu trabalho tanto. Então naqueles dias em que ele saía do trabalho e se sentia muito vazio, muito desconectado, ele ia para um shopping, para comer num restaurante bacana, afinal de contas ele merece. E quando ele via alguma coisa que ele queria, ele simplesmente comprava porque afinal de contas ele trabalhava tanto. E o Daniel ele começou a ser envolvido sem perceber por uma roda viva, aonde ele foi erguendo cada vez mais o seu padrão de vida, gastando cada vez mais, e quando ele percebeu, os seus rendimentos eram praticamente idênticos aos seus gastos. E então é óbvio que ele sai com uma solução, onde ele fala assim: bom, mas eu tenho uma empresa que está atendendo um número X de clientes e resolve um determinado problema. Mas e se eu criar novos produtos para novos clientes, para novas necessidades que estão aí? Então o Daniel começa a ficar até mais tarde no escritório, não só tocando a rotina que ele já tem, atendendo os clientes e a cartela de clientes que ele já tem, mas ele começa agora também a fazer uma outra coisa, que é ficar tempo no escritório para desenvolver novos produtos, novas soluções, para alcançar outros clientes, para aumentar o seu faturamento. Então ele fica nessa roda viva de trabalho durante 1, 2, 3 meses, sempre uma jornada maior do que 12, 13 horas. Primeiro a chegar no escritório, a última luz do escritório a apagar. No final desses 3 meses, você pode imaginar como é que o Daniel Petrucci estava. Ele estava simplesmente acabado, cansado e moído. E um dia ele sai do escritório, é a última luz a apagar, e ele caminha lentamente para casa, o corpo fatigado, a cabeça simplesmente exaurida. E ele começa a pensar um pouco sobre o que ele está vivendo. Porque embora o Daniel ele seja um típico cidadão da nossa cidade, do nosso tempo, ele não é bobo. E ele tem alguma capacidade de raciocínio crítico. Ele fala assim: cara, minha vida está uma loucura. Eu estou me sentindo, sabe como? Como um hamster. Como um hamster que corre, cada vez corre mais, mas sempre no mesmo lugar. O esforço é cada vez maior, mas sempre no mesmo lugar. Mais gasto, mais trabalho, mais esforço, mais cansaço. E no final desse mais cansaço, mais o quê? Mais solidão. Porque uma pessoa cansada não tem energia, nem pique para fazer amigos, para sair de casa, para conhecer pessoas e para desenvolver relacionamentos significativos. Quanto mais solitário, mais gasto. Quanto mais gasto, mais projeto. Quanto mais projeto, mais trabalho. Isso assombrou um pouco Daniel. Ele chegou à conclusão que ele era apenas uma engrenagem numa enorme máquina que não sabe parar, porque parar parece fracasso. Ele está preso numa roda viva.
Então, uma coisa diferente acontece na sua rotina. Miguel, um dos seus colaboradores, que apareceu já no episódio passado, um dia ele vendo que o Daniel está assim num momento muito sombrio, sempre cabisbaixo, cansado, desanimado, ele chega no final do expediente e fala assim: Daniel, a gente vai ter um encontro com um grupo de empresários no sábado de manhã, eu acho que vai ser legal, por que você não vai lá com a gente? O Daniel nessa hora estava se sentindo tão solidário, mas tão solitário, que se ele fosse convidado para um esquema de pirâmide, ele ia. E comparecia, só para ver algum rosto e conversar com alguém. Muito bem, ele compareceu 9 horas da manhã, num restaurante bacana, gente muito descolada, gente simpática, e ele foi pegando umas pontinhas aqui e ali e descobriu que era um encontro de empresários cristãos. Pasme você. Justo ele, que tem uma opinião muito formada sobre religião, especial sobre religião cristã. Você lembra que ele disse no episódio anterior que esse negócio de religião não é uma coisa brega, uma coisa cafona. É uma espécie de um exílio para os derrotados, de um refúgio para aquelas pessoas que têm esse discurso mimizento e vitimizado. É essa a convicção que ele tem a respeito do que é religião. Então, para o desafeto do Daniel, a pessoa que abriria as programações naquela manhã, a primeira palavra que ele ouviria na manhã, seria precisamente de um pastor. Quando o pastor se dirigiu à frente, o Daniel retorceu boca, nariz, olhos, tripas. E o pregador saudou muito educadamente as pessoas e leu um texto bíblico. Você quer saber qual texto? Aí tem que falar que sim, igreja, para dar deixa. Sim, obrigado. Agora a gente está melhor, estamos interagindo, legal. Eclesiastes 5:10. Vamos abrir lá? Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Eclesiastes 5:10. Eclesiastes um pouquinho aí adiante no livro dos Salmos, ainda nessa sessão chamada sessão de sabedoria do cânon hebraico. Eclesiastes 5:10 nós lemos assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Vamos ler todos juntos, versículo 15. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Daniel ficou estupefato, arrancou o celular do bolso, digitou no chat GPT. Quando é que foi escrito esse tal desse livro de Eclesiastes? Ele descobriu, pasmem, que ele foi escrito por volta do século 10º a.C., um texto que tem 3.000 anos de idade, e que decodifica a nossa situação vivencial de uma forma tão arguta, tão precisa e tão exata. Enquanto ele ouvia o pastor, uma questão habitava a sua mente: como é que esse texto decodifica a minha experiência com tanta precisão? Quem é esse Eclesiastes, afinal de contas? Eclesiastes é o termo traduzido na Vulgata, mas o termo no original, o título do livro é Kohelet, que significa aquele que fala a uma assembleia. É uma espécie de um pregador, é uma espécie de um orador. O livro, se lido de um só golpe, ele pode acabar dando a gente a impressão de que a gente está diante de um realista pessimista, porque as declarações do livro são bastante ácidas e muito contundentes. Mas a grande questão é que o Eclesiastes ele tem uma espécie de uma agenda de ensino, em especial porque a sabedoria em Eclesiastes acontece numa tensão com Provérbios. Provérbios diz: faça A, B e C para que você possa colher esse resultado bom na vida. Então, a sabedoria de Provérbios mostra um mundo que funciona em termos de causa e efeito.
Mas a sabedoria de Provérbios nos mostra que existe um toque de absurdo e de caoticidade na vida. Nos mostra que há esse aspecto que nós não conseguimos controlar. O livro não tem a função de nos empurrar para o desespero, mas de despir as ilusões que nós compramos da cultura diariamente. Existe um bloco de capítulos que vai do capítulo 5º até o capítulo 7º, onde em toda essa sessão nós vemos uma coletânea de absurdos. Nós vemos uma coletânea dessas cenas que simplesmente o pregador diz assim: olha, isso daqui também não tem sentido. Isso daqui é vaidade de vaidades. Mas nessa sessão de coisas absurdas que não tem sentido, ele dedica um espaço para falar sobre dinheiro. E é precisamente os versículos que nós estamos. Ele abre essa sessão dizendo assim no versículo 10: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. É uma afirmação pontiaguda para a gente lidar no início dessa noite. O comentarista John Stafford Wright diz o seguinte: o Eclesiastes fala novamente sobre o uso e o abuso do dinheiro na vida diária. Ele não diz que é errado ter uma preocupação legítima com um salário digno, mas ele diz que o prestígio das regalias e a ganância por luxos são basicamente a interpretação desse versículo. Os desejos insaciáveis trazem frustração. O dinheiro não é em si errado, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema, enfocado pelo texto, não é ter recursos, mas é imaginar que o dinheiro pode dar à nossa vida mais do que ele foi programado para conceder. Ou seja, quando nós buscamos sentido, realidade, realização, propósito no dinheiro, nós acabamos nos frustrando porque não foi isso que ele foi desenhado para entregar. O dinheiro pode comprar conforto, mas não compra contentamento. Pode comprar tratamento, mas não compra a cura da alma. Pode comprar entretenimento, mas não pode comprar paz. Pode comprar até visibilidade, mas não pode dar sentido. O pregador diz que quem ama o dinheiro jamais tem o suficiente, jamais diz é o bastante. Se a gente for puxar uma palavra da Torá, uma palavra do início do cânon hebraico para decodificar sobre o que Eclesiastes está falando aqui, ele está falando basicamente sobre cobiça, sobre esse desejo desordenado que quer sempre, sempre, sempre mais. E então o Eclesiastes avança para um tópico que eu julgo muito polêmico e difícil, uma tese difícil da gente aceitar. Ele diz o seguinte, que quando aumentam os bens, aumentam os que os consomem, e que benefício pode trazer para aqueles que o possuem? Então ele começa a fazer uma comparação entre a vida de alguém que tem menos recursos e a vida de alguém que tem mais recursos. Ele diz, esse daqui que tem menos recursos, ele está contentado com o que tem, dorme bem e é feliz. E esse daqui que tem mais recursos, tem uma noite inquieta, tem um sono entrecortado, tem uma gastrite que vem e vai, uma ansiedade que corrói a paz. O comentarista Douglas Miller diz o seguinte, o Eclesiastes passa a desafiar a noção de que reis e príncipes, com sua riqueza e posição de poder, têm aquilo que desejavam. Aqueles que possuem riqueza descobrem que quanto mais têm, mais há para ganhar. É como se o Eclesiastes ele estivesse praticamente descortinando os mecanismos da roda viva diante dos olhos de Daniel. Daniel fica estupefato porque esse texto de 3.000 anos de idade consegue simplesmente mapear todo o mecanismo ali à sua frente. Tudo começa com uma sede ávida de dinheiro, porque quem ama o dinheiro jamais tem o bastante. Então esse dinheiro, uma vez acumulado, ao invés de trazer realização, felicidade e sentido, ele traz um peso, uma necessidade de gerenciamento constante, preocupação em relação ao futuro, um estado frenético e constante de vigilância, e então o Eclesiastes desfere um golpe. No versículo 12, na parte B, diz o seguinte, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Fartura, que é uma palavrinha hebraica que é savá. Savá significa, basicamente,
abundância, plenitude e saciedade. Então o Coeleto constrói uma espécie de uma ironia, porque esse cara ele tem abundância, ele tem plenitude, e a gente pode dizer, nossa, a vida desse cara deve ser maravilhosa, porque ele tem abundância de recursos. Ele vai dizer que essa abundância de recursos, ao invés de ser uma fonte de paz, é uma fonte de inquietude constante, de preocupação perene. É aquilo que torna a noite desse cara cada vez mais difícil. E ele então contesta uma ideia, a ideia de que quanto mais melhor. Essa é uma ideia que o Eclesiastes contesta frontalmente. A ideia de que quanto mais melhor é uma ideia que ele questiona, dizendo, será mesmo que quanto mais melhor? Será que muitas vezes nós não conseguimos nos recordar de momentos da vida em que nós tínhamos menos, mas tínhamos também uma vida mais simples, mais leve e talvez até mais alegre num determinado sentido? Será mesmo que quanto mais melhor? É lógico que Eclesiastes não romantiza a pobreza ou a falta de recursos. Não é que a pobreza seja romântica, mas porque a simplicidade muitas vezes conhece uma leveza que a fartura não conhece. Então ele introduz aquilo que eu chamo de a última martelada da hora. Porque assim como em muitos outros trechos de Eclesiastes, a morte aparece no texto. Aqui, na forma de um eufemismo, que é esse: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. O Eclesiastes fala sobre a morte, muitos trechos do livro. A morte, ela entra aqui como uma professora, ela entra aqui como uma mestra, que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva, e nos ajuda a colocar as coisas em ordem dentro do coração. É uma força ordenadora da vida, porque mostra os limites da existência humana. E o pregador diz alguma coisa mais ou menos assim: nós dizemos, meu dinheiro, meu apartamento, meu carro, meu patrimônio, meu nome, meu legado. E o texto responde perguntando, até quando? Até quando? Aquilo que nós dizemos que é nosso é uma mera transitoriedade, porque em breve não será. Ou porque em breve nós vamos perder aquilo que temos, isso é muito possível. Lembre-se que Jesus disse, ajuntem tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a crise do petróleo global não ameaça. Mas ele nos lembra de que esses tesouros físicos, eles podem ser perdidos. Mas de nada adianta, se eu não perder o meu apartamento me perderá em algum momento na minha morte. Então isso é meu, apenas por um breve recorte de tempo. O que o pregador está fazendo aqui? Ele está nos chamando de volta à realidade. E ele está nos convidando a sair da roda viva. Ele está expondo os mecanismos da roda viva. E ele está basicamente nos advertindo de que esse é um beco sem saída. Esse é um beco onde nós não vamos encontrar o que nós estávamos procurando lá. Que numa vida de acúmulo, numa vida de materialismo absoluto, que é uma espécie de religião das coisas do nosso tempo, onde a coisa mais importante do mundo é ter, para que eu possa então almejar ser, nessa rota não existe plenitude, nem sentido, nem alegria, nem contentamento. Essas coisas precisam estar em outro lugar. É um aviso solene. E eu quero encerrar com 3 ideias. 3 ideias que nos ajudam a entender a relevância desse texto para o nosso momento e para a nossa cultura. A primeira coisa é essa promessa do acúmulo. Eclesiastes está denunciando uma promessa de todos os tempos, que é a promessa do acúmulo. Qual é a promessa do acúmulo? Funciona mais ou menos assim: só um pouco mais e você será feliz. Você não é feliz ainda? Sente uma melancoliazinha na terça-feira à noite? Algumas vezes aquele vazio aqui dentro? É porque você ainda não tem o bastante. Porque quando você tiver o bastante, então você vai sentir que chegou lá. Você vai sentir que está pleno e que agora a vida é a vida que deveria ser. Então você saberá que é alguém que tem valor, que tem propósito, que tem sentido. Você se sentirá realizado.
Então, só mais um pouquinho de renda. Só um pouquinho a mais no padrão de vida. Só um pouquinho a mais. Um projeto a mais, um contrato a mais, um cliente a mais, um dígito a mais. Tudo vai se resolver se você tiver mais. Essa é uma ideia muito insistente da nossa cultura. O problema não é trabalhar, o problema não é se esforçar, o problema é viver em uma lógica aonde nós somos programados para nunca chegar. Porque você precisa dar o próximo passo. Você precisa ir para a próxima coisa. Você precisa ir para o próximo bem, para o próximo patrimônio, para o próximo carro. Uma frase que me fisgou enquanto eu li os comentários foi uma frase do comentarista Wright. E eu quero retornar a ela aqui, porque quando eu bati os olhos nessa frase, essa frase me leu parte de mim. Ela diz o seguinte: aqueles que possuem riqueza descobrem que quanto mais tem, mais há para ganhar. Pense um pouco sobre isso. Em 2013, eu voei pela primeira vez. Até então, eu nunca tinha entrado num avião na minha vida. Fui fazer um casamento da filha de um amigo muito querido, um casamento muito chique em São Paulo. Eu era pastor no Rio de Janeiro. Ele falou: não, pastor, vai ser muito complicado, muito pesado, muito cansativo. Vamos fazer o seguinte, você vem e vai de ponte aérea. Eu falei: ótimo. Saí num voo ali do Santos Dumont. Fiquei super emocionado de ver o Rio pelo alto. Voei pela primeira vez, fiz um vídeo. Para mim foi um marco na minha história pessoal. Que coisa legal. Só que quanto mais nós temos, mais nós descobrimos outros mundos dentro desses mundos. Depois que você voa, você descobre que existe uma classe econômica. Não tem classe econômica no ônibus, tem? No ônibus é assim, vou sentar na frente, vou sentar no fundo, perto do banheiro, longe do banheiro, sei lá o que tem. Mas, aí beleza, você vai voar, aí você descobre que tem classe econômica. E aí tem a classe econômica premium. E aí tem a classe econômica premium plus. Não é isso? Aí eu lembro, recentemente, muito recentemente, estava num voo internacional a trabalho, e aí, por uma bênção de um amigo muito querido, eu tive a oportunidade de viajar de primeira classe no voo internacional. Rapaz, cheguei naquele lugar assim, não era um assento, era uma poltrona. Era um negócio de maluco, tinha uma cama lá. E o negócio era todo eletrônico, e daí estava fazendo... Aí eu fiquei brincando naquele negócio, né? E aí, de repente, vem um garçom, todo paramentado, e entrega-se uma carta de vinhos, múltiplos vinhos para serem escolhidos. E aí esse garçom veio assim com uma bandeja, com umas toalhas brancas enroladas assim, entregando aquilo com esse negócio de pegar salada, que você sabe mais ou menos o que é. E aí eu falei: gente, mas para que é essa toalha? Para comer esse negócio? Para que estranho? E aí fiquei ali, né? Tentando olhar para os coleguinhas, né? Quando você não sabe o que fazer, olhe para o coleguinha. Mas a bancada, Max, era alta, não dava para ver o que o coleguinha estava fazendo com a toalha. Estava mastigando, não sei o que estava fazendo. Cara, digitei desesperadamente no chat GPT: estou na primeira classe, recebi uma toalha quente, não sei o que fazer. Resposta do chat GPT: larga de ser caipira, pelo amor de Deus. Né? Mas era uma toalha para você limpar o rosto, limpar os dedos e se sentir higienizado no começo do voo. Mas além da primeira classe, você pode fretar um avião só para você e para sua família. Você pode comprar um jato e ter uma aeronave particular. Você entende que quando eu andava de ônibus, eu não sabia de nada disso. E se eu pegava um semileito, eu achava que a vida era maravilhosa. Porque quanto mais nós temos, nós descobrimos que mais há para ganhar. E é engraçado que existe um fenômeno medido de novo e de novo e de novo por psicólogos, sociólogos, antropólogos na modernidade, que é: os bolsões de maior insatisfação e menor alegria estatística estão localizados nos lugares mais ricos do mundo.
É lá na Escandinávia, no Japão, em zonas muito prósperas dos Estados Unidos, o nível de satisfação com a vida despenca. E se você for perguntar aonde as pessoas vivem mais contentadas com o que têm, você vai achar esses níveis estatísticos relevantes de felicidade nos lugares mais pobres do mundo. E isso tem que indicar alguma coisa para nós. Nós vivemos dentro de uma cultura do acúmulo, sob uma promessa de que acumular vai trazer o que nós realmente precisamos. Então, nós somos ensinados pela cultura de que nós temos que querer mais, sempre mais, porque qualquer coisa diferente disso é um pouco de mediocridade. É que se você for uma pessoa ambiciosa e arrojada, você tem que ir para a próxima coisa. Não pare jamais. E isso alimenta o ponto 2, que é a cobiça como estilo de vida. Da onde essa roda viva recebe a sua energia? De onde ela recebe toda a sua motricidade, a sua força motriz? Ela recebe essa força diretamente do coração. O 10º item das 10 palavras diz: não cobiçarás. Esse é um mandamento singular, porque ele não legisla apenas sobre atos, mas ele tenta alinhar o coração e o desejo com a vontade de Deus. João Calvino observa que esse mandamento alcança também aquilo que antecede o pecado, isso é, os movimentos internos do próprio desejo desordenado. A roda viva não começa no extrato bancário, começa no coração, aonde nós começamos a nos comparar ao outro, a desejar aquilo que nós não temos, no anseio de ser melhor do que o outro. Em uma palavra, começa na cobiça. Então um ciclo se instala. Eu vejo, eu desejo, eu ajusto o padrão, elevo o custo, trabalho mais e repito tudo de novo. C.S. Lewis tem uma observação muito perspicaz no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: quanto mais nós nos rendemos a um desejo, mais esse apetite cresce. E quando você sacia esse apetite, ele cresce de novo. Então, quanto mais eu busco saciar esse apetite, mais ele se expande. No final, o meu apetite está mais dilatado e, portanto, a sensação é de uma maior insatisfação e não de satisfação. As pessoas que se entregam vorazmente a um apetite, no final do dia, elas vão se sentir mais vazias do que antes, mais incompletas do que antes e mais sedentas do que antes. Porque os nossos apetites, eles não permanecem estáticos, eles se expandem. A cobiça leva a gente a sentir uma incompletude e a um desejo por sempre mais. Mas, terceiro e último ponto, a resposta disso, o resultado disso é muito inesperado, que é o vazio. Alexis de Tocqueville foi um diplomata, um filósofo francês. Ele passou 10 meses nos Estados Unidos em 1831. Em 1835, de volta à França, ele produz um livro intitulado American Democracy, Democracia Americana. E ele escreve um capítulo inteiro intitulado Causas da inquietação dos americanos em meio à sua prosperidade. Lembre-se que nesse momento os Estados Unidos da América já eram um país muito próspero. Ele descreve o seguinte: apesar da prosperidade dessa nação, eles vivem num quadro de inquietação e ansiedade. Paira sobre eles uma estranha melancolia. Uma melancolia que paira sobre pessoas cercadas de prosperidade, mas ainda assim insatisfeitas. E esse fenômeno se repete de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo na história. É um fenômeno sociológico. Lugares onde nós temos prosperidade, oportunidades e boas condições produzem um desejo incessante que, por sua vez, torna a alma inquieta, sempre correndo atrás de uma felicidade que está escapando todos os dias. Porque só mais essa promoção, só mais esse negócio, e só mais um dígito, e só mais um imóvel, e só mais um aluguel, e só mais uma coisa, e nós estamos sempre movendo a satisfação, a alegria, o contentamento para a próxima coisa, mas a próxima coisa vai ter uma próxima coisa, e esse amanhã não chega. Pessoas
que têm tudo o que deveriam ter para serem felizes e realizadas e agradecidas, mas, paradoxalmente, não são. São pessoas angustiadas, vazias e pensando na próxima coisa. Esse vazio, ele precisa ser visto como uma espécie de pista. Eu já disse isso nesse púlpito várias vezes. Se nós temos tudo o que supostamente nós deveríamos ter para sermos felizes, ainda não somos, o que é que isso revela sobre a condição da nossa alma? Talvez revele que a resposta está em outra direção. A resposta está em outro lugar. E eu não queria terminar esse sermão de uma forma tão negativa, ainda mais num domingo da ressurreição. Então eu quero ler para você o que o Eclesiastes arremata nos versículos 19 e 20 do mesmo capítulo, do capítulo 5. Ele diz assim: assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Nós cristãos, nós temos uma política que vai numa contramão da cultura, que é uma palavra só, que é contentamento. Contentamento. O que é contentamento? A cultura nos diz: olhe para cima, veja quantas pessoas ganham mais do que você, moram melhor do que você, são mais bem-sucedidas que você. Aspire isso, busque isso, suba mais, suba mais. O contentamento diz: olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e olhe quantas coisas boas Deus já te deu. E seja grato. Só seja grato. Não pela próxima coisa, por aquilo que nós já recebemos. O contentamento não mira o próximo passo. Mira aquilo que já foi recebido. Cara, a gente vive num tempo absolutamente insano. Pense comigo. Você vai voltar para sua casa agora. Depois do culto. Daqui umas 2h30. Você vai chegar na sua casa. Tem comida. Assim presumo. Tem água potável. Assim presumo. Tem água quente. Tem uma caminha confortável. Provavelmente mais de 10 peças de roupa no armário. Ou mais de 100, depende. Só reis e rainhas tinham essas coisas há 4 séculos atrás. Água potável, água quente, alimento em abundância. Só reis e rainhas dispunham dessas coisas há 4 ou 5 séculos atrás. O padrão na história é de fome. O padrão na história é de homens que chegam aos 50, agradecendo a Deus, porque a expectativa de vida em determinado momento da história foi de 47 anos. Ser uma pessoa de 50 já era ser muito idoso. Nós vivemos num momento em que, hoje ainda, com tudo que nós alcançamos nos últimos séculos, pela graça comum de Deus que habita sobre a mente de homens brilhantes, nós ainda vivemos num mundo em que 1/3 das crianças dormem com fome todos os dias. Enquanto a Sofia pode escolher o que comer, graças a Deus por isso, 1/3 das crianças do mundo vai dormir com fome hoje. Pedindo comida para um pai, para uma mãe desesperados que não vão ter o que colocar na boca dessa criança. E essa criança é tão amada por esses pais como você ama os seus filhos. E ela é tão importante diante de Deus quanto os nossos filhos. Você consegue ver o quanto nós somos abençoados? Você consegue ver o quão prósperos nós somos? Sabe o que o contentamento faz?
O contentamento, ele coloca os olhos na realidade instalada como ela está. O contentamento é capaz de ver que nós ainda esperamos determinadas coisas das mãos de Deus, mas o contentamento diz: basta, é o bastante. Eu estou provido, obrigado, Senhor. Eu estou provido. Eu estou provido, eu estou abençoado. Tem tantas coisas na minha vida pelas quais eu posso agradecer. Pense bem comigo. Se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: olha, hoje, Jefferson, é o seguinte, hoje, 5 de abril de 2026, sim, Senhor, a partir de amanhã, dia 6, eu não vou dar mais nada para você. Nada. Não vou derramar mais 1 milímetro de bênção, nem material, nada. Tudo que eu te dei é tudo que eu terei te dado em toda a vida. Chega, não tem mais. Pergunta: eu ainda assim seria grato? Eu ainda assim continuaria servindo a Deus por tudo que Ele já fez? Ou eu estou servindo a Deus pela próxima bênção, pela próxima vitória, pela próxima coisa que virá? Deus não te deve nada. Eu espero que você saiba disso nesse domingo de Páscoa. Deus não te deve nada, absolutamente nada. Não importam quantas justificativas você tenha na sua cabeça para pensar assim: ah, mas eu fiz, eu fui, eu voltei, fiz tantas coisas, Senhor. Não vá por aí. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Ele pode e vai nos abençoar, porque Ele é livre, soberano, generoso, porque Ele é amoroso, Ele o fará. Mas Ele não está em dívida para conosco. Ele não está. Tem um texto do apóstolo Paulo que diz assim: se Deus nos deu o seu Filho, não nos dará com Ele, juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas. Todas as coisas no texto não é tudo que a gente quer. É aquilo que a gente precisa. E nós começamos a desenvolver contentamento num preciso momento em que eu vou flagrando a ingratidão do meu próprio coração para com as coisas que Deus já derramou sobre mim, e em que eu vou flagrando a diferença entre necessidade e desejo. Porque muitas coisas que nós queremos, nós realmente não precisamos delas. Quando nós vamos aprendendo a discernir entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu realmente preciso, eu vou entender que Deus está comprometido com as minhas necessidades e não com os meus desejos, por mais megalomaníacos que eles sejam. Eu vim de uma infância muito pobre. Eu não gosto de falar isso em público, em especial quando o culto está sendo gravado e transmitido, mas é verdade. Minha mãe me teve sozinha para me criar na década de 80, vivendo numa casa com vários adultos. Eu morava num lugar onde eu dividia uma cama de solteiro com a minha mãe e com uma outra tia. Não havia berço. A bacia que era usada para lavar os pés e lavar as coisas da família, ela foi higienizada. Era ali que eu tomava banho. Foi assim que eu fui criado. Hoje eu tenho muito mais do que um dia sonhei em ter. Não quer dizer que eu seja rico. Quer dizer que eu tenho um lugar para ir depois desse culto. Quer dizer que eu tenho um berço para colocar a minha filha. Quer dizer que eu tenho a possibilidade de dar para minha filha uma vida digna e honesta. Eu tenho a possibilidade de comer uma refeição com a minha esposa na mesa da nossa casa. O que é que eu posso querer mais do que isso? Nós estamos adoecendo, nós estamos permitindo que a cultura nos adoeça, porque nós vivemos infelizes, ingratos, insatisfeitos o tempo todo, e chamamos isso de virtuosa ambição. Meus irmãos, não é. Você pode continuar aspirando a excelência, serviço. Você pode continuar imaginando novas formas de servir mais e melhor e de edificar o bem comum. Você pode continuar sonhando em ser um profissional maravilhoso e capacitado. Você pode aspirar que a sua empresa faça coisas gloriosas pela cidade e pelo bem das pessoas, sem, no entanto, confundir cobiça com excelência. Que Deus possa derramar uma tonelada de gratidão nos nossos corações hoje,
Porque por todas as bênçãos materiais que nós recebemos, elas nada valem. E se colocadas numa balança de um lado e Cristo do outro, elas pesam menos que uma pena. Porque Cristo é mais. Cristo é a verdadeira bênção definitiva que Deus derramou sobre nós. Senhor, muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. Nós queremos agradecer por cada grão que está agora na nossa despensa. Nós queremos agradecer por cada centavo de real que o Senhor colocou lá na nossa conta. Nós queremos agradecer por cada peça de roupa nos nossos armários. Nós queremos agradecer por ter água encanada, comida, Senhor Jesus, na nossa geladeira. Nós queremos agradecer por bênçãos ordinárias que nós tomamos como certas, mas elas não são. Nós queremos agradecer por aquelas coisas que nós usufruímos diariamente e já nem percebemos. Porque um carro nos trouxe até aqui. Ou um aplicativo que foi pago nos trouxe até aqui. De alguma maneira, Senhor, o Senhor tem nos dado condição de ir, de vir, de servir, de termos amigos. O Senhor tem nos dado condição de viver e saúde. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos recebido tanto das suas mãos. Temos sido tão abençoados e não temos tido noção disso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós não precisamos da próxima coisa para poder amar o Senhor e sermos agradecidos. Nós não precisamos da próxima bênção para poder saber que o Senhor está cuidando de nós, presente a gente na nossa vida. Nós não precisamos. Nós estamos supridos. Nós estamos providos. Em especial porque Jesus nos foi dado, morto em nosso lugar, ressurreto para o nosso bem. Ele, a primícia dos que dormem, o primogênito de uma nova era, o primogênito da ressurreição. Obrigado porque o Senhor nos tinha o que era mais caro ao seu coração, o seu próprio Filho. Que isso possa trazer maravilhamento. Que isso possa trazer um senso deslumbrante, Senhor Jesus, de encantamento, porque nós nunca faríamos isso no seu lugar. Nós não faríamos. Mas o Senhor fez, porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor está interessado no nosso bem. Obrigado, Jesus, por todas as aspirações do nosso coração, para as quais o Senhor disse não. Obrigado. Porque como um pai responsável, o Senhor sabe exatamente do que precisamos. E o Senhor sabe que determinados desejos e anseios, eles poderiam ser tão destrutivos para nós como nós nunca poderíamos imaginar. Então, muito obrigado, Senhor, pelas portas fechadas. Elas formam exatamente o corredor que nos conduz à sua vontade, que é melhor do que a nossa. Obrigado pelas portas fechadas, Pai. Por todas as vezes que o Senhor me protegeu de mim e dos meus desejos e das coisas que eu quis, mas que o Senhor sabia que iam me destruir. Obrigado, porque nós agora, exatamente agora, temos o que precisamos. Nossas necessidades estão supridas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.